Vamos meditar em Filipenses 4:9, que diz: "E o que também aprendestes, e o que recebestes, e o que ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco." Hoje no Brasil é muito comum, quando alguém é perguntado sobre qual é a religião, responder cristão, está na moda ser cristão. Contudo, a nossa confissão de fé, ela é evidenciada não pelo que nós dizemos ser, mas pelo que a nossa vida expressa. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E aqui, quando Paulo fala, sejam meus imitadores e imitem a mim, deixa claro que ele vivia aquilo que ele falava. E essa é a autoridade espiritual que temos. Jesus era conhecido como aquele que pregava tendo autoridade, justamente porque Jesus era vestido de integridade. Ou seja, a integridade é como se fosse um megafone na nossa pregação. A semente, a palavra de Deus, ela tem autoridade por si só, mas a nossa autoridade é quando temos integridade, quando vivemos aquilo que falamos. Tiago reforça esse conceito quando ele diz que a fé sem obras é morta. O mesmo Tiago que diz: "Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes." E esse versículo termina com uma promessa maravilhosa que nos alegra, que nos enche de esperança, que é: "E o Deus da paz estará convosco." Quando vivemos uma vida de obediência, uma vida íntegra, nós temos a promessa que Deus estará conosco. O Deus da paz, paz que não é não termos sofrimento, uma paz que não significa não termos conflitos nessa peregrinação, mas é em meio a qualquer circunstância. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. E esse versículo também nos exorta a não sermos ovelhas obesas que só se alimentam, mas que elas dão também. Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem muitos frutos, mas sabe que esses frutos servem para alimentar os outros. E esse versículo também nos exorta a não sermos ovelhas obesas que só se alimentam, mas que elas dão também. Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem muitos frutos, mas sabe que esses frutos servem para alimentar os outros. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha, quando eu vejo aqui essa fome, essa sede por algo que é justiça, e aí eu vou lá no sentido original dessa palavra, justiça. Quando nós vemos lá do grego, nós entendemos que é aquilo que é aceitável para Deus, aquilo que é do jeito que Deus quer, vontade de Deus. E também é o que dá a cada um o que lhe é devido. Ou seja, justiça é agradar a Deus, é você viver de acordo com as leis de Deus e é também você se preocupar com o seu próximo, você se preocupar para que cada pessoa à sua volta, para que cada pessoa que você tem conhecimento, que você tem influência, que você veja aquela pessoa recebendo, que você lute para que ela tenha o que é devido. Esses que têm fome e sede de justiça, que não vivem para si, que vivem no sentido mais amplo, que amam a Deus e que querem o melhor para as pessoas, estes serão saciados. Que hoje a nossa oração é: Senhor, nos dá mais fome, nos dá mais sede de justiça, nos ajude a sermos instrumentos dessa justiça na terra, porque tem uma promessa: esses que vivem assim serão satisfeitos em Jesus. Então nunca se canse de buscar a justiça do céu na terra e viver a plena vontade de Deus aonde você estiver. Que Deus te abençoe. Que não vivem para si, que vivem no sentido mais amplo, que amam a Deus e que querem o melhor para as pessoas, estes serão saciados. Que hoje a nossa oração é: Senhor, nos dá mais fome, nos dá mais sede de justiça, nos ajude a sermos instrumentos dessa justiça na terra, porque tem uma promessa: esses que vivem assim serão satisfeitos em Jesus. Então nunca se canse de buscar a justiça do céu na terra e viver a plena vontade de Deus aonde você estiver. Que Deus te abençoe.